Então, vamos primeiramente, gostaria de me conectar com o plano espiritual. Essa casa é maravilhosa, ela é cheia de energias boas. Por quê? Porque nesta casa se pratica o Evangelho de Cristo. Não apenas se fala sobre o Evangelho, se pratica, ajudando as pessoas que estão vulneráveis na rua, ajudando aqueles que passam fome, que passam frio, trazendo a doutrina espírita através dos seus ensinamentos. Então, que as luzes que recaiam sobre esta casa atinjam o coração de todos vocês, que se estenda para todos os seus familiares e amigos. Pedimos então permissão para o plano maior para iniciar a palestra de hoje. A palestra de hoje, como os senhores podem ver, nós vamos falar sobre família. É um tema que, se todos nós entendêssemos o verdadeiro valor, o verdadeiro significado da família, certamente o mundo não estaria como está hoje. Por quê? Porque a família, meus irmãos, ela é a base da sociedade. Então, se nós estamos vendo uma sociedade triste, depressiva, violenta, podemos atrelar sim a como estão as nossas famílias do planeta. Eu gostaria que nesta palestra os senhores refletissem e trouxessem os seus familiares para os pensamentos, para a gente poder encaixar e identificar cada um deles, porque nós precisamos, como eu disse na prece, colocar em prática. Falar de Jesus é fácil, principalmente para quem tem facilidade, da leitura e da explanação. Agora, colocar em prática os seus ensinamentos, isso que é o mais difícil. E quando falamos em família, não fica só no nosso âmbito, só o interno. Nós precisamos espalhar para todos aqueles que vivem com a gente, aqueles que compartilham o nosso dia a dia. Qual é o maior mandamento? Todos nós sabemos qual é. Porém, vamos pensar como nós pedimos a Deus. Nós pedimos tanto a Deus, a gente acorda pedindo a Deus. Se a gente está passando por uma dificuldade, a gente faz o pedido a Deus, a Jesus, a gente pede proteção para os nossos familiares, a gente pede paciência, tolerância com as pessoas. Mas nós nos esquecemos muitas vezes do maior mandamento. Um doutor da lei perguntou ao mestre Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amarás ao próximo como a si mesmo. Jesus disse isso, e ele diz como o maior dos mandamentos. Nós sabemos. Todo mundo, se você perguntar para os adolescentes que frequentam a mocidade, para a infância, qual é o maior mandamento, ele vai saber: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quando temos que colocar em prática, é aí que está a nossa maior dificuldade. E muitas vezes nós achamos que o próximo está distante, que são aquelas pessoas que sofrem distante em outros países, que sofreram as catástrofes da natureza, que sofreram as doenças, as que estão contaminadas, e não pensamos nos problemas de dentro da nossa casa. Não que nós não devemos amar aqueles que estão longe, devemos sim. Porém, também e principalmente o próximo mesmo, que muitas vezes a gente deixa os pequenos detalhes do nosso dia a dia, a gente deixa escapar por entre os dedos e não fazemos aquilo que nós temos que fazer nos pequenos detalhes, nos pequenos agrados, na paciência, na resignação com aqueles que moram com a gente, que dividem conosco o dia a dia. Então, o maior mandamento, se amar a Deus e amar ao próximo, por que não começar com aquele que está ao nosso lado? O significado da família. Vocês já pararam para pensar no verdadeiro significado da família? A importância da família? Porque, na verdade, muitas pessoas hoje desprezam
os vínculos familiares, os afetos, desvaloriza a família, não cumprem cada um o seu dever dentro da família. Muitas pessoas acham que a família é um aglomerado de pessoas que vivem sob o mesmo teto. Não sei se é o caso dos senhores. Imaginem o plano espiritual, Deus perfeito do jeito que é. Imagina se ele formaria uma fila gigantesca e falasse assim: bom, agora quem que está grávida, eu vou enviar esse aqui para ela, eu vou enviar esse para ela, eu vou enviar esse. Sem uma organização, sem um propósito. Então não somos aglomerado de pessoas que vivemos sob o mesmo teto, muito pelo contrário. Vivemos sim sob o mesmo teto, porém com cada um com uma função, cada um com uma missão pré-definida. Quando vamos reencarnar, existe um planejamento enorme do plano espiritual, porque deve existir uma finalidade. Humberto de Campos, numa história singela, mas não menos importante, ele diz o seguinte, ele conta que um rapazinho, ele cobiçava a fortuna de um senhor já muito idoso. E o que ele pensava? Ele pensava que o que esse idoso vai fazer com esse dinheiro? Ele tem tanto dinheiro, ele é milionário, o que ele vai fazer com esse dinheiro? E eu, que sou novo, forte, cheio de vida, eu posso aproveitar muito mais. Até tinha bons pensamentos em fazer coisas com o dinheiro. Porém, os meios não foram os mais agradáveis, os mais corretos. E o que ele fez? Ele assassinou este senhor, com aquela ideia de Peter Pan, então, que iria mudar o mundo com dinheiro alheio, e ainda consequência de um assassinato. Então ele assassinou este idoso e ficou com toda a fortuna. Ninguém ficou sabendo, ele não foi preso e foi viver sua vida. Ele se mudou para uma cidade distante, onde ninguém o conhecia, e viveu a sua vida. Só que ele era acompanhado de uma sombra durante toda a sua vida. Depois que ele deixou a cidade e foi morar distante, ele estava sempre acompanhado de uma sombra. E esta sombra o acompanhou até o momento em que a sua esposa, assim que ele encontrou a esposa, teve a sua vida, construiu a sua casa, a esposa engravidou. E quando ela engravidou, esta sombra deixou de persegui-lo. Logo, o que a gente já consegue imaginar o que aconteceu? Quem reencarnou como filho dele? Este senhor que fora assassinado por ele. Aí nós vamos pensar na providência divina. Olha como que funcionam as coisas. Deus é muito perfeito. Então ele aproveitou essa família, este senhor que foi assassinado, ele voltou para essa família. E quem iria ser o herdeiro dessa fortuna? Ele mesmo. Então restituiu a ele esta fortuna que era dele, e quem tirou a vida dele também deu a oportunidade da vida. Então, em uma família, ali olha os compromissos, Esse jovem, é claro que depois ele teve que responder pelos seus atos, porque ele assassinou uma pessoa, roubou. Porém, o plano espiritual já aproveitou esta mesma encarnação para fazer os seus acertos. Então, olha que maravilha. Então, esse rapaz desenvolveu um amor por esse senhor, assim como o senhor, como reencarnou como filho, desenvolveu um amor pelo próprio assassino. Então, se ajustou, aquele que tinha sido assassinado já conseguiu amar e teve a sua fortuna restituída. Então, o plano espiritual, ele aproveita tudo. Então, vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos imaginar aquele parente difícil, vamos imaginar aquele filho desobediente, aquele filho que é viciado, uma mãe que muitas vezes não soube cuidar dos filhos, um pai que abandonou o seu filho, porque existe uma trama em volta de tudo isso. Feliz aquele que tem a família bem estruturada, uma família que não tem muitos problemas, porque não existe família que não tem problema, certo? Mas tudo existe um grande ensinamento. Tem uma oradora que eu gosto muito, que ela chama Maíse Braga, que ela contou uma vez
que ela fez uma palestra sobre família e ela foi falando sobre os problemas e dificuldades das famílias. E um homem, ao término da palestra, falou para ela: nossa, mas você é muito dramática, né? Você fica falando que existe tragédias nas famílias, que é só dor e lamentação. A minha família é perfeita. Os meus filhos, eu tenho 2 filhos maravilhosos, nunca me deram problema, minha esposa é maravilhosa, nós vivemos em harmonia plena. Um amigo espiritual encostou na Maísa, porque ela consegue ver, né? Ela conversa com os espíritos, e disse assim: ah, Maísa, ele não sabe as noras que o aguardam. Ou seja, temos, não são só os nossos filhos da família, os agregados também. Então ele estava lá se gabando que a família dele era maravilhosa, mas não sabia, imaginava, né, as noras que ele teria. Então, a nossa família, nós temos que agradecer, sim, constantemente, porém, trabalhar sempre pedindo para que os espíritos que forem se agregando à nossa família, que eles também recebam um amparo espiritual, que nós também tenhamos muita paciência com os nossos genros, com as noras, né, com o cunhado. O cunhado a gente não escolhe, né, com sogra, com sogro. Quantas pessoas têm problemas seríssimos, né, com esses agregados? Esses agregados, meus irmãos, fazem parte do nosso parentesco, sim, espiritual. Então, muitas vezes, não estão tão próximos como filhos ou pais, mas estão primos, às vezes até conhecidos, né, colegas de trabalho, que a providência divina dá um jeitinho para encaixar lá, ó, vocês têm que se acertar. Então, todas as pessoas que passam pela nossa vida, nós temos que perceber que eu tenho que me acertar com ela. E muitas vezes, nós é que prejudicamos, viu? Muitas vezes a gente fica com, sabe quando a gente tem ranço de uma pessoa? Ah, meu Deus! Muitas vezes, nós é que prejudicamos essa pessoa. Tá? Então, vamos julgar menos e pensar: meu Deus, será que fui eu que fui a errada? Agora é a hora de consertar, porque se a gente não consertar agora, a gente vai vir em outras vidas, e muitas vezes, não com os recursos e o conhecimento que nós temos agora. Muitas vezes a gente pode, não que a gente perca os conhecimentos adquiridos, tá? Mas, por exemplo, você pode reencarnar numa próxima família que não seja espírita, que talvez vai demorar para você ter esse despertar. Né? Quando criança ainda, talvez sua mãe pode te levar em outra religião e esse despertamento vai vir posteriormente. Então vamos aproveitar que a gente sabe o que a gente tem que fazer e aproveitar essa encarnação. Doutrina espírita amplia a nossa visão. A doutrina espírita, gente, é maravilhosa. O Consolador prometido, né, por Jesus. Por que eu falo que a doutrina espírita é maravilhosa? Porque, primeiramente, ela nos ensina que essa não é a única vida, que nós temos outras vidas, que nós temos outras oportunidades, que nós temos várias encarnações. Porque nós precisamos vivenciar coisas diferentes. Eu sempre digo, você só vai saber se você de fato venceu algum vício, alguma dificuldade, quando você passar por ela. Não adianta eu falar que eu não gosto de cigarro, não quero fumar, e se alguém me oferecer, eu aceitar. Então eu tenho que passar pelas provas para saber se de fato eu aprendi. Se de fato eu venci aquele vício, se eu de fato me melhorei, se eu de fato passei pelas tentações. Então, uma encarnação, o Espiritismo nos ensina. Então a gente precisa reencarnar para passar por diferentes situações para ver se de fato nós aprendemos. Então, se hoje somos mulheres, depois seremos homens, né? Seremos pobres, seremos ricos, porque nós precisamos experimentar todas as situações. Cada um enfrenta a situação de uma forma. Vamos supor, eu reajo a algumas determinadas situações de um jeito, certamente vocês agiriam de outro. Ninguém pode saber. Eu tenho pavor de barata, mas a minha filha não tem. Então, se eu vejo uma barata, eu quase desmaio. Ela é a mesma situação e de forma diferente. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que nós estamos agora com esse corpo, nessa família, para passar por essa situação. E aí,
ao final da nossa vida nós vamos receber lá o aprovado ou está de recuperação. E nós não queremos isso. Nós queremos passar de fase. E então temos que aproveitar o nosso conhecimento. A doutrina espírita explica: vamos nos melhorar, vamos observar quais são os nossos verdadeiros erros, as nossas dificuldades, a nossa pedra no sapato e enfrentá-las. Nós não temos que evitar, meus irmãos, os nossos parentes difíceis. Muito pelo contrário, porque os fáceis, eles já são os nossos amigos. Já é fácil conviver com eles. E certamente, se eles são meus amigos agora, se eu os amo agora, em outras encarnações isso não vai mudar. Agora, e aquele que eu não gosto? E aquele que me fez mal? Esse, se eu não me acertar com ele agora, certamente eu terei que acertar em outra situação. E aí cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo. Próximos. E muitas vezes até nós vemos os casos dos gêmeos siameses, que muitas vezes não são espíritos que se amam, muito pelo contrário, são espíritos que não conseguem se acertar e aí, até gruda. Agora vocês vão ter que se acertar, vai ter que se dar certo. Então vamos aproveitar, meus irmãos. Quem me desperta animosidade? Qual é o parente que eu tenho maior dificuldade? É esse. É esse que eu tenho que ser mais gentil, é com esse que eu tenho que ser mais paciente, porque muitas vezes ele não consegue compreender isso. Se é uma pessoa que não acredita em outras vidas, que não acredita em reencarnações, em que nós precisamos nos melhorar, o que ela vai fazer de diferente para se dar bem com a gente? Nada. Ela vai continuar provocando. Ah, mas aquela pessoa, ela fala mal de mim. 12/8, vamos rezar, pedir, meu Deus, me ajuda. O que muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, mas a gente pode orar. Pode ser que eu não tenha como ajudá-la de outra forma, mas uma oração tem um poder imenso. E outra, se cale. Nós temos que quebrar esse ciclo de coisas ruins. Ah, ele falou mal de mim, então eu vou falar mal dele. Ah, ele me agrediu, eu vou agredir. Precisa de uma pessoa para quebrar esse ciclo. Daniela, mas a minha família é toda conturbada, é muita briga. Nesse canal que eu falei para os senhores, pelo Instagram, eu recebo muitas perguntas, né, sobre o espiritismo e eu sempre percebo que 99,9% das perguntas são relacionadas a relacionamentos familiares. Porque é o filho que é envolvido com droga, é o marido que bebe, é o filho que foi preso, é a mãe que está doente, é o pai que desencarnou. Então todas as nossas dificuldades, tudo o que nos deixa angustiados, está relacionado à família. Então nós temos que, de fato, dar a verdadeira importância aos nossos familiares. Meus irmãos, é impossível progredir sem reencarnar. Isso é fato. Nós não temos como evoluir sem a convivência. Nós precisamos do outro para progredir. O objetivo da encarnação é a perfeição. Alcançar a perfeição. Por isso que a gente reencarna. Porque o nosso objetivo é ser perfeito. Uns demoram mais do que os outros. A perfeição relativa, tá bom, gente? Uns demoram mais que os outros. Mas esse é o objetivo da encarnação. Porém, para que isso aconteça, eu preciso. E cada encarnação, o que eu preciso? O que é primordial para que eu esteja aqui? Eu preciso, primeiramente, eu preciso de um corpo. Só que eu preciso que duas pessoas se juntem para que eu esteja aqui. Eu preciso de um espermatozoide e eu preciso de um óvulo. E eu preciso da boa vontade de um casal. Porque isso é tratado no plano espiritual. Precisa ter essa concessão. E um planejamento. Então nós precisamos de um corpo. E esse corpo eu só vou obter se eu tiver duas pessoas que vão aceitar receber esse espírito. Então, meus irmãos,
A mãe, o pai, independente de quem sejam. Independente se cumpriram o seu papel de pai ou não cumpriram o papel de pai, eles permitiram a nossa chegada aqui. Não nos abortaram, né? Muitos, a maioria nos criaram, né? Porque não é a maioria dos pais que abandonam seus filhos. Então, se estamos aqui hoje, seja de que forma for, temos que ser gratos aos nossos pais. Honrar pai e mãe. E se o pai, a mãe, você achar que não presta, aí é que nós temos que trabalhar mais ainda. Até que um dia ele tenha o conhecimento que vocês já têm. Então nós precisamos dessa permissão, precisamos de todo um planejamento e nós vamos vivenciar coisas diferentes. Cada um chega de um jeito. Tem uma historinha também de uma instituição de adoção de crianças, que existia uma criança que ela não era adotada. Ela já estava há algum tempo e ninguém a adotava. Por quê? Os pais, os casais que iam procurar o filho para adoção, eles faziam muitas exigências, né? O amor já começava a ser exigente ali. Então eles queriam o loirinho de olho azul, eles queriam a menina novinha, bebezinha, eu quero só bebezinha, eu quero... E esse menininho, ele não conseguia ser adotado, por quê? Porque ele não tinha os braços. Então, ninguém queria. Até que um dia, chegou um casal e falou, nós gostaríamos de adotar, nós não podemos ter filhos e a gente gostaria de adotar uma criança. E os atendentes, como já acostumado com as exigências dos casais, perguntou, mas como você gostaria? E falou, a nossa única exigência é que seja um menino, porque o meu marido quer levar ele para jogar bola, quer brincar com ele. É a única exigência. E elas ficaram assim, bom, vamos ver se ela adota esse menininho. E quando as atendentes falaram para eles, nós temos esse menininho, ele ainda é pequenininho, porém ele tem uma deficiência, ele não tem os braços. E os pais não se surpreenderam. O casal não se surpreendeu e já começaram a fazer planos para o menino. Não, mas ele não tem braço, não tem problema. Eu ensino ele a pensar, eu ensino ele a raciocinar, eu ensino várias coisas para eles que não é necessário um braço. E posteriormente, se um dia a gente conseguir as próteses para ele, ótimo, mas o importante é o que? Ele trabalhar a cabeça. Então já fizeram planos com um garoto, sem ao menos conhecê-lo. E quando esse garoto foi apresentado aos pais, eles se reconheceram imediatamente. Ou seja, eram espíritos já conhecidos, porém, o pai precisava passar por essa luta de não ter um filho, né? Porque os casais que não podem ter filho sofrem quando querem ser pais. E o menino precisava passar pelo abandono, por ter sido abandonado. Então, eles precisavam passar por essas provas, mas a providência divina, maravilhosa, conseguiu reuni-los novamente. Então, depois que cada um passou pela sua vivência que precisava, eles se reencontraram. Então, eles já se reencontraram, já sabiam que eram pais, que eram conhecidos. E a providência divina aí, em cada história, a gente consegue falar, puxa vida, tá vendo? Em todas as histórias a gente consegue ver a bondade de Deus, tá? E eles aproveitando essas nossas encarnações, esses nossos momentos, para trazer aquele que nós precisamos conviver. Eu mesma, eu tenho 3 filhos, uma de 13 e um de 11. E não evitávamos ter filhos. E eu queria mais um, nós queríamos. E nunca veio. Eu falei, poxa vida, né? Tive 2, depois do terceiro não veio. Bom, é da vontade de Deus. Né? Se não vem, eu falei, não, mas então eu vou até os 40 anos, eu vou tentar. Porque depois dos 40 anos, pois eu fiz 40 anos ainda, e agora, Falei, não, já estou com 40 anos, tá bom. Vamos procurar um lugar para você operar? Vamos. Tava grávida. Chegou. Quando a gente ia fechar a fábrica, descobri que estava grávida já aos 40 anos e era a hora. Então, um bebezinho que, claro, trouxe alegria para toda a casa, porque era a hora dele vir agora, não era aquela hora. Então, a gente tem que estar aberto também para
os momentos certos na vida de cada um, quem vai chegar na hora certa, né? Quantas crianças chegam aí para alegrar as famílias que estão tão tristes, né? E cada um aí com a sua função, com a sua missão. E qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento familiar? Do relaxamento dos laços familiares. Embora nós achemos que a família já está fora de moda, muitas pessoas acham que a família, né, não existe mais. No Livro dos Espíritos se pergunta qual seria, né, o resultado. E os Espíritos respondem, seria a recrudescência do egoísmo, ou seja, o crescimento do egoísmo. Porque o egoísmo, ele é a chaga da humanidade. Em todos os vícios nós vamos encontrar um pontinho de egoísmo. Então, se um dia não existir mais família, se nós pensarmos nisso, é porque o mundo foi dominado pelo egoísmo. E dá para pensar numa família com todos egoístas? É impossível, porque dentro da família a gente precisa renunciar. Dentro da família a gente cede o tempo todo. Se o meu irmão gosta de som alto, eu não gosto. Se ele gosta de um tipo de música e eu não gosto. Vocês entendem? Se a gente vive debaixo do mesmo teto, não precisa um e outro ceder. Ó, ele não gosta disso, então vamos ouvir a música no meio termo. Então é o tempo todo a gente cedendo para os outros. As mães, quando engravidam, eu tinha vários planos de conhecer o mundo inteiro, de viajar, fiquei grávida. Ou seja, meus planos mudaram assim do dia para a noite. O que é isso? Nós estamos renunciando. Eu renunciei àqueles meus sonhos para construir outros sonhos, que é o que está planejado. Eu não sei o que ia me trazer essas viagens, porém, eu abro mão de tudo e com amor. Qual é a mãe, a avó aqui que não cozinha o dia inteiro e na hora de comer é a última a comer? Porque você quer oferecer para as pessoas, você ficou lá, você é a última a comer. Por que isso? Porque a gente está renunciando pelo bem do próximo. Então, viver em família é uma renúncia constante. E essa renúncia, ela deve ser feita com amor, com entendimento, porque todos nós precisamos dos outros. Ninguém vive só. E aquela pessoa que é teimosa, que fala, não, eu vivo sozinha assim, um dia, espero que ela desperte, porque se ela não aprender pelo amor, ela vai aprender pela dor. Como que a gente vai aprender que a gente não vive sozinha? Mas eu vivo. Então vai viver sozinha. Vai sentir como que é o abandono, você não ter uma família, você não ter um lar. Então vamos valorizar enquanto a gente tem. Pode ser uma casa pequenininha, um barraco. No muito ou no pouco, que estejamos sempre juntos. Se a gente tem pouco, a gente está junto. Se a gente tem muito, estamos juntos. Então vamos vivenciar a família como esse berço, como essa instituição abençoada que Deus nos deu para aprendermos a viver em conjunto. Porque ninguém evolui se não estiver com o outro. Ninguém evolui sozinho, tá bom, gente? Emmanuel disse isso. Precisamos do outro para evoluir, não adianta. E quais são os nossos maiores desafios da vida? Como eu falei para vocês no Instagram, que eu sempre recebo lá, os maiores desafios são relacionados à família. Só vocês pensarem aí. Pensa nos problemas de vocês. Você vai ver que vai estar na família. A gente até pode ter um probleminha, uma dificuldade no serviço, mas o que é o serviço perto da eternidade? Hoje eu estou atendente. Eu não sou. Agora, espírito eu sou. Se eu sou boa ou não, não sei. Mas aqui, isso eu vou carregar comigo. Agora, se eu sou secretária, na outra encarnação eu não vou ser. Então, os nossos problemas do dia a dia, esses são corriqueiros, a gente resolve, se resolve. Agora, o problema da família, a gente vai carregar para as outras vidas. Se eu não entregar o meu relatório lá no serviço, eu não vou carregar esse fardo para outra vida. Agora, se eu não perdoar o meu irmão, aí eu vou carregar. Aí eu tenho compromisso já nas outras vidas. Então, vamos nos ater a quais são os nossos maiores desafios. É dentro da nossa casa.
A gente se compadece dos problemas que acontecem fora? Certamente. Vamos pensar no caso de Capitólio, que nós tivemos há poucos dias. Todo mundo se sensibilizou. A gente fica triste. Mas alguém deixou de dormir? Não. A gente se compadece, ora pelas famílias, pelos espíritos que desencarnaram, mas terminou o jornal, a gente acabou. A gente dorme. Agora, e os nossos problemas familiares? A gente dorme? Muitas vezes não. Porque muitas vezes tem famílias que têm tantos problemas, que isso acaba atingindo inclusive a nossa saúde. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Então, nos nossos maiores desafios, sejamos nós aquele que vai dar o primeiro passo na mudança, aquele que vai dar o primeiro passo do perdão. Ah, mas eu não tenho coragem de pedir perdão. Ore, não faça mais mal, só não fazer o mal, aos poucos, porque as pessoas vão ver que a gente mudou e elas vão falar, puxa vida, o que será que aconteceu com a Daniela, né? Ela era grosseira, ela falava mal de todo mundo, hoje ela não fala mais. As pessoas percebem quando a gente muda, e isso contagia, o amor contagia. Não vamos esperar mudança no outro, vamos mudar a gente mesmo, porque aí a gente consegue contagiar. É como a luz, se tiver tudo apagado aqui, entrar uma luz, ela ilumina tudo. E a sombra? Eu consigo vir com uma sombra aqui? Eu não consigo. Então seja a luz que vai irradiar o coração das pessoas, sejamos a luz que vai iluminar o caminho certo de todos. Nós ainda vamos errar muito nessa vida. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações e vamos errar muito, mas podemos errar menos do que na vida anterior. Nós podemos não adquirir tantos débitos para outra vida. Aproveitemos essa oportunidade. Olha que maravilha que Deus nos proporciona entender. E é até bom que a gente não saiba o que a gente fez para o outro, porque muitas vezes, se nós soubéssemos, a gente entraria em depressão. Não é possível que eu fiz isso. E se você fez alguma coisa de errada nessa vida, está em tempo de mudar. Ninguém é perfeito. Sabe como que a gente pode começar a mudar? Fala assim, poxa, eu errei, eu não vou errar mais. Eu não vou errar mais. Pelo menos esse erro eu não vou cometer mais. E aí que é o caminhar para a nossa mudança, para a nossa evolução, e assim a gente atinge o objetivo da encarnação, que é o nosso aperfeiçoamento moral, a nossa perfeição. E isso a gente vai conseguir, com certeza. O mundo está perdido? É o fim da família? Não, meus irmãos. Não, sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, o mundo está perdido, não tem mais jeito, a gente não pode esquecer o seguinte: que Deus é quem está no comando de tudo. Então, nós podemos estar perdidos, nós podemos estar desequilibrados, sem saber o que fazer, mas o comando a gente nunca perde, é sempre Ele. E o planeta está controlado por Ele. As pessoas estão descontroladas, as pessoas estão depressivas, ansiosas, angustiadas, loucas, mas Deus não. Então Ele sabe o que passa no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas necessidades. Então a gente tem que agradecer, meus irmãos, tudo que nos acontece. Furou o pneu do carro? Agradece. A gente não sabe o que os espíritos nos livraram lá na frente. Agradece. Vamos parar de reclamar, de se lamentar. Vamos perceber. Você vê, acaba uma chuva que dá em janeiro, né? A chuva vem, destrói tudo, porém ela alimenta as plantas, ela hidrata as plantas. O que nasce depois de uma chuva? Então, da tempestade a gente tem que tirar as coisas boas. Então, se você está passando uma dificuldade na sua família, aproveite. Deus só dá o fardo se a nossa coluna aguentar. Ele fala assim, essa minha filha, esse meu filho aguenta, então eu vou testá-lo. E quando a gente passa no teste, significa que a gente aprendeu, significa que a gente pode passar para a próxima fase. Vai depender de cada um de nós. O momento é agora. Para que ficar prorrogando isso? Eu pergunto, para quê? Por que eu vou sair daqui hoje e não vou tentar me melhorar? Por que eu vou passar a vida inteira nessa fofocaiada dentro da família?
né, nesse diz que me diz que, por que eu não vou agir? Por que eu não vou ser aquela pessoa que vai cortar aquele ciclo de fofoca, de coisa ruim? Tem coisas que a gente não pode mudar. As doenças, por exemplo. Quantas doenças são kármicas? Quantas doenças são decorrentes das nossas próprias faltas aqui? Aquela pessoa que come demais e dói o estômago, não é da vida passada, é porque ela comeu demais. Aquela pessoa que fuma, que hoje está com câncer no pulmão, não é da vida passada, é dessa. Então, muitas coisas que nós estamos colhendo hoje é fruto dos nossos atos ainda hoje. Reflitamos, meus irmãos, nós estamos nessa casa não é por acaso. Nós estamos nessa família não é por acaso. Cada um tem a sua função e a sua missão. Não adianta nós sermos grandes executivos. Eu sou a melhor professora de Guarulhos, de São Paulo. Eu sou a melhor, eu sou a mais rica, eu sou a mais bonita. Se você estiver falhando na sua casa, você falhou na missão. Então, os nossos títulos, como a gente é conhecido aí fora, pouco importa. Pergunta para quem mora dentro da sua casa como que você é. Eu sempre falo, falam assim, Daniela é tão boazinha. Pergunta para o meu filho, pergunta para o meu marido. Eles vão saber quem é a verdadeira Daniela. Então, que um dia, se alguém perguntar para os seus entes queridos, e aí, como que é fulana? Eles vão falar, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela traz Jesus para dentro do lar. Seja você a pessoa que traz Jesus. Através do evangelho no lar, através de levar daqui, né, as coisas boas, frequentar, não sei, qualquer lugar que se fale de Jesus. Então seja essa pessoa que leva Jesus para dentro de casa. Porque um lar que tem Jesus, ele vai ser um lar equilibrado. Dali vai sair grandes frutos. E ali vai ser a luz do mundo. Que a casa de vocês, que o lar de vocês seja abençoado. Que a plantinha, a sementinha da mudança esteja plantada no coração de cada um de vocês. Que possamos entender que a família é o berço de tudo. É lá que nós devemos respeitar, que nós devemos amar, assim como Jesus nos pediu. Amar ao próximo como a si mesmo. E como a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, então é ali, começando do mais próximo até se expandir para a humanidade, assim como Jesus nos amou. Muito obrigada a todos, uma excelente noite, voltem para os lares de vocês com Jesus.